Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou aqui hoje em terras cariocas. É uma alegria muito grande sair de São Paulo para dialogar com outras cabeças pensantes. Eu agradeço a Maíra pelo convite, o Márcio, é uma honra, um prazer estar aqui nesse plenário que ao mesmo tempo é um pouco formal e sisudo, mas também acolhedor. Então é muito gostoso estar aqui. Obrigada, André. E fazer primeiro uma deferência ao senhor, porque é uma alegria ímpar para uma advogada ouvir um desembargador falar tanto na ampla defesa e nos princípios constitucionais e no respeito ao trabalho do advogado, né? Não do advogado ou da advogada A, B ou C, mas a importância do nosso papel, né? E o papel da advocacia é, em certa medida, incomodar, né? Chamar atenção para o detalhe, tentar diferenciar a situação do seu cliente ao representá-lo, e eu milito apenas na área criminal. Então, o que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês nesses meus 24 minutos agora é apenas uma contribuição da perspectiva de uma advogada militante, né? Que é o que eu posso contribuir. Até acho que a Maíra fez uma certa pegadinha quando eu vi que o meu tema era julgamento virtual. Eu falei, socorro, né? Por que eu vou falar disso? Lá em casa o principal xingamento que eu recebo é de ser uma pessoa muito analógica, e eu começo, então, obrigado. Mudo por aqui, né? Veja bem, uma pessoa que não sabe colocar a apresentação, não sabe mudar, é nesse? O senhor me ensina? É nesse aqui ou nesse aqui? Deixa eu não é nesse aqui. Ó lá, vou precisar da assistência. Quer que eu vou passando? Vai pedir. É nesse aqui? Tem uma setinha pra lá, uma setinha pra lá, ótimo. Então, acho que realmente o desafio está em entender o exemplo que o Supremo Tribunal Federal está dando para nós, enquanto organização judiciária, e novos princípios e a dinâmica, né, dos mecanismos nos julgamentos, com a questão do julgamento virtual. Como o doutor Carlos Eduardo Machado falou do início, nós temos que aceitar os novos tempos. Em alguma medida é uma realidade posta, e eu que sempre sofro com as mudanças, acho que a tecnologia ela tem uma força avassaladora, e a gente costuma, advogados com uma cabeça mais conservadora, que gostam do papel, né? A gente costuma perder essas batalhas. Acho que as audiências por videoconferência, em alguma medida, são um bom exemplo dessa luta, né? Por que seria importante que o juiz tivesse um contato pessoal, direto com o réu, com a acusada, né? Por que não dá para dizer que a gente tem que priorizar o dinheiro da administração pública, ou quando outras medidas são pensadas para favorecer a celeridade processual? Adorei a referência que o senhor fez à questão da celeridade processual, que normalmente ela é invocada como se o réu tivesse interesse em correr para a sua condenação, né, e não em efetivamente conseguir produzir uma prova. Então, existe uma realidade posta hoje, que são os julgamentos virtuais. Quando eu comecei a fazer uma breve leitura aí da coletânea Migalhas e Conjuros sobre o tema, eu vi ali PV na primeira. Falei, Partido Verde, que caso é esse? Não lembro. PV plenário virtual, né? Já é uma sigla, e eu aqui delirando, pensando em outras coisas. Então, é óbvio que os argumentos, o elevado número de demandas, que é sempre o argumento, às vezes a gente vai despachar em Brasília e ganha um gentil tour de algum ministro ou alguma ministra, venha ver meu gabinete, as pilhas, né? E a gente compreende, realmente o volume de trabalho é estarrecedor, né? Duração de processo, tempo razoável, né? O advogado visto como aquele obstáculo, alguém que fica inventando chicana para impedir que o processo termine, né? E a instrumentalidade das formas, será que tanto faz, né? Essa publicidade, o julgamento realizado na sede do tribunal é, em alguma medida, muito diferente do debate que se dá no plano virtual. É como hoje, eu ainda estranho quando eu estou sentada na minha mesa do escritório e recebo um WhatsApp daquele advogado mais jovem que está lá na sala dele, 2 passos para lá, né? Meu escritório não vem falar, não pega o telefone, manda uma mensagem. Então, acho que sob a perspectiva até do diálogo, da troca de ideias, né? Se o relator circulando o voto e os demais julgadores, desembargadores, ministros que possam ter esse diálogo, talvez isso até seja o menos prejudicial. Eu tenho a impressão hoje que quando
vou despachar memoriais. Ontem mesmo tive no TRF. Às vezes a gente até recebe perguntas mais direcionadas ao caso concreto, porque obviamente está todo mundo vendo tudo, né? Naquela hora o desembargador consulta o voto do colega, já está pensando no dele, as informações no processo digital, a Apolo, PJE, sei lá, eu tanto faz, elas estão ali muito acessíveis. Então não acho que esse é o risco maior. Porém, onde é que a coisa começa a ficar muito complicada? No risco, que eu chamei, entre aspas, de monocratização, que o senhor mencionou muito, a questão das decisões monocráticas e como você desafia uma decisão monocrática, se depois o seu agravo também não contempla sustentação, portanto vai tudo para o plenário virtual e eu não consigo provocar o tal destaque ou pedir o julgamento físico do meu processo, né? E essa ótica de que a atividade do advogado ela deve ser afastada, é quase que um julgamento que ele pode ser interessante do ponto de vista do debate virtual, né? Eu me fiei muito aqui nos números apresentados por um assessor de um gabinete lá do Supremo Tribunal Federal, que é um entusiasta do julgamento virtual. Então, o artigo dele muito sério, com muitos números, além das estatísticas que o senhor bem referiu, eu fiquei olhando para 2017, na segunda turma do Supremo, apenas 11% dos casos foram julgados fisicamente. 11% é muito pouco, né? A gente fica imaginando o que é que será efetivamente julgado com a participação do advogado. Qual é a contribuição que a gente pode dar? Além de já ter, enfim, apresentado as razões, feito os tais dos memoriais, o que mais? Por que alguém se oporia ao julgamento virtual? E é isso que eu digo. Eu acredito que a nossa função de incomodar, ela passa, sim, por poder suscitar uma questão de ordem, pela dinâmica que se instala ali, só mesmo no julgamento presencial, né, de colhido um voto, faz um esclarecimento, eventualmente o pedido de vista. Essa dinâmica, ela pode ser a única oportunidade que aquele jurisdicionado tem de tirar o caso dele da vala comum. Não é que o julgamento virtual é que traga essa impessoalidade ou esse julgamento em massa. Não sei se a dinâmica é essa aqui também no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, eu sempre, às vezes você passa a tarde no Tribunal de Justiça durante uma sessão, eu sempre fico muito angustiada quando você tem uma mãe, um familiar que foi assistir o julgamento e aí fica perguntando, olha o meu, já julgou, tal. A pessoa nem soube, porque falou assim, do número 232 ao número 270 da pauta, negado provimento VU. A pessoa não sabia que tinha que pedir uma preferência e aquilo foi o julgamento que ela recebeu. Então, essa angústia, me parece que ela é anterior à problemática do julgamento virtual. Mas, o paralelo que eu queria traçar para a gente poder justamente falar da monocratização, aqui, queda de 18% em julgamentos colegiados no Supremo, nós temos uma tendência, né, de mais e mais decisões monocráticas. Eu não vou repetir os números, porque a gente já falou um pouquinho sobre eles, e essa tendência, ela é clara, né, ela é quase impossível de reverter. Mas o que eu tentei trazer como contribuição é o comparativo de qual é a dinâmica. Aqui é o Tribunal de Justiça de São Paulo, mas o nosso Tribunal Regional Federal da Terceira Região, matéria penal não é passível de julgamento virtual. Então, no TRF a gente nem enfrenta essa dificuldade. Agora, para o nosso Tribunal de Justiça, embora qualquer causa possa ser submetida ao plenário virtual, a grande verdade é que simplesmente surgiu um prazo a mais para a advocacia. Porque quando há distribuição, há publicação e se tem lá os 5 dias para fazer uma petição sem nenhum argumento, me oponho ao julgamento virtual. Então, em termos de militância no meu escritório, temos uma regra, publicou, já vai fazer, sei lá, não sei, até o dia do julgamento, se eu vou ter um motivo, se eu acho que vai ter uma coisa nova, né, se eu vou ter um parecer, se eu vou ter uma ideia. Essa avaliação, ela não pode se dar quando o caso é distribuído. Portanto, a regra faço uma petição simples, me oponho ao julgamento virtual e não
não é preciso fundamentar e não há discricionariedade. Todos os pleitos de oposição ao julgamento virtual são deferidos e aí o caso segue a regra normal. É lógico que quando a gente pensa em termos macro, né, e acho que essa conversa dialoga muito com as questões de acesso à justiça, porque de um lado a tecnologia ela deveria democratizar e permitir o maior acesso, um acesso mais igual ao judiciário, e acho que quando a gente sofre com a TV Justiça e com essa superexposição de alguns julgamentos, na verdade, eu acho que o efeito perverso do plenário virtual é que ele afunila, ele elitiza ainda mais, porque quem é que consegue, então, chamar uma luz para o seu caso? Porque todas essas dificuldades para o advogado que tem, enfim, menos aparato, menos recursos, né, vai dificultando e a pessoa vai desistindo no meio do caminho. Então, encontrei um artigo do Dr. Fernando Fernandes, super curioso. Obviamente, ele xingava o julgamento virtual e dizia que tinha que desaparecer dos anais. Não acho que isso seja possível, não acho. Mas a nossa Associação dos Advogados de São Paulo recentemente endereçou uma manifestação para o Supremo, dizendo que a discricionariedade, né, quando o advogado pede o destaque e fica a critério do relator entender se a matéria é inédita ou especialmente relevante, né, para ser destacada e para ser deslocada do virtual para o presencial, para o julgamento físico, ela fere, sim, um amplo leque de preceitos. Obviamente que a ampla defesa é o primeiro deles, mas também o contraditório, porque é mais um ônus, né, para a defesa de demonstrar um caráter especial, por que a jurisprudência dominante não deve ser aplicada àquele caso, quando no penal a gente sabe muito bem que cada caso tem a sua história, a sua narrativa, né? Como é que a gente vai falar em jurisprudência dominante quando você está em embargos ou num agravo? São simplesmente expedientes que vedam a participação do advogado no julgamento. E o Fernando Fernandes fazia um alerta para duas questões. Uma, a questão de ordem, né, a oportunidade que o advogado tem de intervir ali, se eventualmente uma informação não está de acordo até com o que está nos autos, se existe um mal-entendido ou uma última atualização, que é super frequente em julgamento de habeas corpus em particular, né? Às vezes acabou de sair uma nova decisão da primeira instância que nem chegou ao Tribunal Superior, mesmo com o processo eletrônico, nem tudo entra no processo eletrônico naquele momento. Então, a questão de ordem é uma primeira questão. E a segunda, super interessante, é a questão das notas taquigráficas. Eu, assim, sugiro como um tema de reflexão, eu compartilho mais uma aflição de advogada, que é... Claro, um pouco também, porque como eu vou fazer 50 anos, eu tenho saudade de muita coisa, eu tenho muita saudade de processo pequeno, assim, levar no fim de semana para casa 3 volumes no papel era uma alegria, né? Não tinha apenso, anexo, ter que ficar lá no escritório aprendendo a botar senha, uma coisa muito chata, mas a verdade é que você tinha uma capacidade maior de verificar a idoneidade daquela informação. Eu não sei, não quero falar mal da justiça do meu estado, eu estava aqui justamente elogiando e dizendo que a gente é só protocolar a oposição e fica tudo bem, mas uma coisa comum é o andamento retroativo. Não sei se as senhoras ou senhores vivenciam isso, né? O andamento retroativo no papel, você tinha que rasgar, falsear, né? Renumerar. Hoje em dia, o nosso processo eletrônico, direto o estagiário entra quase chorando na sala e fala, olha, eu juro, eu vi isso, não estava, eu garanto que não estava, eu até dei um print, eu printei o andamento de ontem, porque lançou 3 andamentos para trás, e eu acho que a gente pode vivenciar um pouco isso no julgamento virtual, com todo o respeito, que é a falta que as notas taquigráficas fazem. Outro dia eu tive uma oportunidade super curiosa, uma grande alegria aqui de participar de um julgamento no TRF aqui do Rio. Sustentei, começou a ser... eu fui melhorando para o meu lado, era para tentar anular uma busca e apreensão, pedir a devolução da prova, era uma situação bastante absurda, a busca e apreensão já tinha 1 ano, ninguém tinha feito nada, estava lá jogada em algum lugar e tal, e esse meu argumento do decurso do tempo foi o relator gostou desse, então ele me diz o seguinte,
doutora Dora, realmente um ano, gente, um ano tá me parecendo exagerado, demasiado. Eu não vou mudar o meu voto, não vou ler o meu voto, mas eu vou dar 5 dias para a Procuradoria dizer se tem alguma coisa, se achou alguma coisa nesse material, se não pode devolver tudo. Aí eu ainda falei, bom, excelência, se já está caracterizada, né? Pedi a palavra, me deram a palavra, né? Já está caracterizado esse caráter abusivo de uma busca e apreensão, né, pouco fundamentada, material de advogado da empresa, diretor jurídico, tá, ou não está protegido pelas prerrogativas. Tinha uma série de teses lá. Comecei a falar, ele falou assim, doutora Dora, se eu for ler mesmo o meu voto, vai ser muito ruim para a senhora. Vamos ficar. Aí o outro desembargador, gentil, ainda riu, falou, a defesa não fica feliz nem quando ganha, né? Vamos dar aqui, então 5 dias muito pouco, mais 10 dias para o Ministério Público, e daí se não manifestar nada, pode devolver. E eu fui embora para explicar para o cliente, olha, eu acho que a gente ganhou alguma coisa, mas eu não tenho acórdão e parece que o acórdão é ruim. E de fato era péssimo. Dizia que a busca estava bem fundamentada, que não tinha motivo para anular, e as notas taquigráficas refletiam o debate do julgamento, e acabou que foi tudo incinerado, sensacional, devolveu, incinerou, a procuradora se manifestou também, foi um circo, foi muito divertido, adorei, vim sustentar aqui bem mais legal do que lá, que é todo mundo muito sério em São Paulo, né? Não tem essas coisas. Então, existe uma dinâmica própria de um julgamento que, obviamente, o advogado não enxerga quando acompanha alguém. Já olhou pelo celular o plenário virtual? Parece que a gente está vendo... Eu adoro futebol, sou super palmeirense. Eu me sinto vendo, assim, o placar UOL, né? Às vezes você está num lugar que você não pode ficar olhando, você fica vendo, assim, para ver se atualiza gol de quem, fica olhando aquelas coisas. É igual, tem a carinha. Aí, não, é horrível. A única vantagem, com todo respeito a Vossa Excelência, é que como está no virtual, aparece lá o ministro com a sua fotinha julgando e a gente pode falar, gritar, né? Não tem ninguém perto, eu posso esbravejar, xingar, o que eu não poderia fazer se eu estivesse ali tomando um ferro em pé pessoalmente, né? Então é mais solto. Mas realmente as garantias não estão preservadas. Avançando ainda um pouquinho sobre esse aspecto da discricionariedade. Eu fiz uma breve pesquisa, acho que tudo que está de 2 anos para trás já mudou, né? A resolução é recente e ela foi alterada, então é tudo realmente recente. E agora, essa questão da discricionariedade, ela está... Eu sinto dizer que na minha brevíssima pesquisa, muitas decisões do ministro Lewandowski, meu querido professor na faculdade, pessoa de uma gentileza ímpar, né, ministro estudioso, mas quase assim, muitos, agravo em HC 168592, agravo do agravo no recurso especial 105, 5725 de Goiânia, agravos de terceiro no recurso especial 110, 6382 da Bahia, todos com cláusulas muito simples que vão dizer: como se vê, o pedido de destaque feito pelas partes com base no inciso 2º não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. E aí eu leio de um outro. Nesse quadro, o próprio ambiente virtual garante o direito à ampla defesa. Apenas excepcionalmente se justifica o julgamento presencial, quando existirem razões substanciais devidamente demonstradas no pedido e acolhidas pelo relator. Quer dizer, como é que o advogado vai poder... Já está na hora de eu concluir? Posso falar mais um pouquinho? Pode. Como é que... Será que nós estamos caminhando quase que para um modelo inglês, em que se tem a figura do... Se eu falar errado, vocês me corrigem, né? Tem o barrister ou barrister e o solicitor, né? Tem o advogado qualquer um do povo, aquele advogado escrito na UAB, advogado militante, e tem o barrister, que tem um título adicional, que é o advogado que tem a autorização para falar perante a corte. Será que nós teremos que migrar para um modelo como esse? E aqui...
é um elogio que eu faço a um dos maiores advogados do Brasil e nosso herói em particular lá de São Paulo, que é o Alberto Zacarias Toron, que então, pesquisa de precedente. Quem conseguiu tirar do virtual e ir para o físico? O caso Bendini, que todos nós acompanhamos, né? O caso do Lula, eventualmente, começa com o ministro falando, não, acho que essa questão tem uma relevância maior, então... Mas, veja bem, a gente já tem uma separação, então vamos pensar que alguém com a envergadura do Toron já é um barrister, que consegue ter uma dinâmica, que aquele caso tem uma luz especial, aí nós vamos ter que reformular as coisas, né? Porque a verdade é que essa necessidade de fundamentar e a facilidade com que se nega esse destaque causam não só um reforço das decisões monocráticas, mas um engessamento da própria jurisprudência. Porque se o argumento pode ser tão simples para refutar, então eu faço... Não, o destaque pode ser indeferido, porque o caso não comporta sustentação. Vamos lá, né? E se eu perdi em julgamento monocrático e não consigo levar para o colegiado sem agravar, o que eu faço, né? E aí o agravo não tem a sustentação, fico profundamente amarrado ali. E a jurisprudência dominante, em especial, como eu já disse, na matéria penal, ela tem esse efeito de aniquilar quase que todo o trabalho da defesa, que é chamar atenção para as particularidades do caso concreto. Eu não vejo muito... Lógico, a gente pode... Acho que existe um espaço que sai fortalecido, até esqueci do PowerPoint, desculpa, não sei mais o que tinha aqui. A diferença é que no Supremo precisa de 5 dias úteis para fazer o requerimento do destaque. Se em 20 dias o juiz não enviar o voto, o relator pode remeter o feito para a justiça presencial, isso é aqui de São Paulo, mas pedido de destaque sujeito a deferimento, que é essa a principal crítica que eu estava fazendo. Admitir que o pedido de destaque requerido por interesse das partes seja condicionado ao exame e deferimento do relator, que poderá rejeitá-lo sem maiores justificativas, viola direitos e prerrogativas do advogado. Essa é a carta encaminhada no final do ano passado pela Associação dos Advogados de São Paulo. Estou aqui falando do afastamento da figura do advogado e desse risco que eu enxergo de uma elitização ainda maior do funcionamento dos tribunais. De um lado, os casos serem julgados como caso padrão, então já está na jurisprudência dominante e assim fica, e o outro, quem é que consegue efetivamente se fazer. Lógico, você pode ir a Brasília, sentar lá, pedir o pelo amor de Deus, mas nós já tivemos na prática do escritório esse esforço de pedir o destaque e como, sim, existia jurisprudência, mas isso não impede que eu queira, né, fazer uso dos argumentos para rediscutir aquela jurisprudência. Então, essa questão dos solicitors versus barristers, eu acho que ela é curiosa porque ela é uma evolução. E o outro lado dessa mesma moeda, talvez seja a importância crescente dos grupos de litigância estratégica. Acho que se a gente tem algum alento, hoje é realidade, vocês aqui têm uma defensoria pública antiga, forte, que produz muito material, que pesquisa, que tem representantes nos tribunais superiores e extremamente qualificados, né? Nós temos uma defensoria que ainda não completou 20 anos em São Paulo, que não tem, às vezes, o mesmo ferramental. No Tribunal de Justiça, você tem um grupo super reduzido de defensores públicos em São Paulo, alocado para realizar a sustentação oral. Então, existe ainda uma sub-representação. Mas as ações da defensoria nos seus grupos de litigância estratégica, assim como os esforços de ingressar como amicus curiae, como muitos de nós fazemos por diversas entidades, talvez também seja um caminho, né, para sair da vala comum e trazer uma luz para as questões mais delicadas em matéria penal. Lembrando que ontem ou anteontem saiu a lista das entidades que vão poder participar da audiência pública e agora a gente tem o filtro até disso, né? Porque além de várias entidades não terem sido convidadas a participar do debate em relação à questão fundamental, que será o tema do próximo painel, que é o juiz de garantias, nas instruções do despacho do ministro Fux, nosso próximo presidente do Supremo, já está dito que não é para
uma entidade repetir a outra, né, para falar o menos possível. Não, é verdade, é sempre essa ótica de que o debate, de que a presença do advogado representa um incômodo. E isso é muito grave, realmente isso não pode gerar ali uma efetiva realização da justiça com todas as limitações que a gente sabe que são próprias da justiça. E eu agradeço muito, então, a oportunidade de estar aqui, agradeço muito a fala de Vossa Excelência. Eu tinha chamado esse novo preceito do plenário virtual de quem cala consente, agora eu já vou com revelia jurisdicional, que é mais bonitinho para casa, para um próximo diálogo. Obrigada.